Amém, 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 pastor Tiago. É isso mesmo, ambiente espiritual que Deus nos deu e ele sustenta aquilo que ele faz, né? E a gente vai lutando para permanecer. Graças a Deus, muito bom. E então hoje a gente vai falar dessa finalização, né? Desse tempo, dessa despedida agora, essa última localização geográfica da primeira viagem missionária. Então, a gente vai ver, podia até colocar aí, Samuel, por favor, para a gente ver ali o mapa. Vamos dar uma olhadinha no mapa ali para vocês, para a gente recapitular antes da gente ler o texto. Então, lembrando ali vocês, né, que a gente saiu, né, porque a gente está junto com esses discípulos aí, a gente saiu de Antioquia, aquela Antioquia ali que é a saída, é a Antioquia da Síria. Então, essa Antioquia da Síria, isso aí, Samuel, saímos daí, e daí nós fomos até o Chipre, chegamos ali no Chipre, nos movimentamos até a capital do Chipre, que era Pafos, lá onde teve aquele procônsul Sérgio Paulo, aquele homem lá, o que era um dos assessores dele, que se voltou contra Paulo. E depois eles saíram daí, foram para Perge e aí chegaram já nessa região da Ásia Menor. Aí é chamada Ásia Menor. Dali eles foram até Antioquia, agora não é Antioquia da Síria, é Antioquia da Psídia, né? Ali eles tiveram um tempo ali, fizeram muitos discípulos ali, pregaram a palavra com autoridade. Nesse capítulo aí, no mesmo capítulo, mas nesse módulo, digamos assim, de Antioquia, ali foi onde a gente falou sobre autoridade. Lembram disso? A gente falou de que eles usavam a palavra com autoridade. Aí depois aí eles foram rejeitados, né? E eles fugiram, lembra disso? Que eles fugiram para Icônio. Então eles fogem para Icônio, aí Icônio eles também chegam numa sinagoga, pregam ali na sinagoga, muitos sinais, prodígios, maravilhas acontecem, muitos judeus se levantam contra eles, fica uma situação desconfortável e eles vão para Listra. Chegando ali em Listra, a gente viu, foi na semana passada, aquele coxo que foi curado, coxo de nascença, um homem conhecido. Uma referência desse lugar é que era um lugar que, apesar de ter uma comunidade judaica, era uma comunidade muito pequena, porque não tinha sinagoga. Era uma colônia, era uma colônia romana, onde muitos soldados aposentados vinham morar em Listra. E aí que eles, a partir desse sinal com esse paralítico, eles tinham nessa cidade uma característica de uma idolatria. A gente estudou sobre a mitologia, né? Lembra que a gente estudou, tinha uma história, uma lenda nessa cidade, né? Que Zeus e Hermes tinham descido e tinham habitado por um tempo aí nesse lugar. E aí essa história ela ficou conhecida. E quando eles chegaram, eles denominaram que, bom, chegou agora aí Júpiter e Mercúrio, que eram os nomes romanos desses deuses. E aí eles começaram a idolatrar eles, queriam fazer sacrifícios por eles, queriam ali uh, adorar a vida deles, e eles tentaram lutar para que isso não acontecesse, mas nós finalizamos no versículo 18, dizendo que era muito difícil, né? Versículo 18 ali diz que, apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldades para impedir que o povo lhe oferecesse sacrifício. E aí nós fomos até aí. Então, nós vamos agora começar a aula de hoje, recomeçar esse capítulo, dar continuidade, chegar até o final do versículo 19 até o versículo 28. Eu queria pedir para que a Laura Becker lesse do 19 até o 22, do 19 até o versículo 22. Boa E eu noite. queria.
E eu queria pedir para Milena ler do 23 ao 28. Então, tu lê do 19 ao 22 e a Milena do 23 ao 28. Qual o Pode capítulo? ir, por gentileza. Tá bom. Boa noite, pessoal. Aqui diz o Qual o seguinte. capítulo, por favor? Oi? O capítulo. 14. Nós estamos no capítulo 14, Milena. Posso ler? Pode ler, Laura, por favor. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia a Icônio e instigaram a multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. No entanto, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou novamente na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, onde fortaleceram os discípulos. Eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. E nomeando-lhes presbíteros em cada igreja, e orando com jejuns, consagraram-nos ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram para Atalha. Dali navegaram para Antioquia, onde haviam sido confiados a graça de Deus para a obra que acabavam de completar. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. E ficaram ali com os discípulos durante algum tempo. Amém. Graças a Deus. Então a gente viu eles retornando, né, para o mesmo lugar de partida. Em seguida que termina aquele movimento ali, que vai até o versículo 18, a gente vê ali que vieram judeus agora dos lugares aonde os irmãos tinham passado, lá de Antioquia e de Icônio, que eram lugares onde ficaram lá discípulos, ficaram igrejas. Só que esses judeus, eles não só se contentaram em persegui-los quando eles estavam na cidade, como eles começaram a vir atrás. Olha o nível dessa perseguição. Olha o nível da perseguição da vida da igreja. Eles vieram atrás deles, se reuniram com os judeus ali de Icônio e vieram até Listra. E aí, chegando ali em Listra, o que eles fizeram? Eles geraram ali um convencimento, eles persuadiram aqueles homens ali a eles poderem agredir, a eles poderem apedrejar Paulo. Aqui não aparece que Barnabé foi apedrejado, né? Então a gente não sabe o que aconteceu, se ele tinha fugido, o que tinha acontecido, mas o fato é que apedrejaram Barnabé até ele ficar morto. Diz que ele estava como morto. Aqui tem algumas coisas que a gente pode considerar aqui, que é considerar a idolatria. É inconcebível, né? Uma pessoa que ele está, num momento anterior, querendo fazer sacrifícios para ele, querendo chamar ele de Deus, e no outro momento está apedrejando e está matando as pessoas. Mas isso não é de se espantar, porque a idolatria é assim. Quando é desenvolvida idolatria, quando o ídolo ele aparece para alguém que é idólatra, essa pessoa ela faz qualquer coisa pela outra pessoa, mas também quando ela é desapontada, ela mata aquela pessoa, ela apedreja aquela pessoa. Por isso que a gente não pode se iludir com os elogios, com as coisas que falam para a gente, porque aqueles que estão idolatrando no momento, no outro momento eles te matam.
E a gente, quando a gente idolatra alguém, quando a gente não é discípulo, porque aqui a gente vai ver a diferença do idólatra para o discípulo. Então, o que idolatra é aqueles que, quando Jesus chegou em Jerusalém, na época da Páscoa, estendiam as palmeiras no chão, diziam: ó, bendito esse que vem em nome do Senhor. No momento seguinte, estava dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então, é assim que funciona a perseguição, a partir da idolatria e a partir daqueles que a mesma palavra pregada, para uns é bom cheiro, nós estudamos isso no final de semana, né? E para outros é cheiro de morte, para aqueles que se perdem. Então, a mesma palavra, para uma pessoa tem um efeito e para outra pessoa tem um outro efeito. Então, aqui isso aqui fica nítido. Essa idolatria se transformando em desprezo, em agressividade, em, em, em violência mesmo nesse caso, né? Aí eles ficam como mortos. E aqui a gente pode entender que alguns teólogos dizem que realmente eles morreram, e quando vieram os discípulos, porque haviam discípulos dentro daquela cidade de Listra, haviam discípulos que tinham ali crido no Senhor a partir de todo aquele movimento, alguns idolatraram, mas alguns creram. Então, havia ali um movimento de idolatria, mas havia um movimento de discípulos, de discipulado mesmo. Então, nesse momento aqui, esses discípulos, eles saem. E aí, a gente não sabe se eles saem ali para orar com ele e ele estava morto e ressuscitou, ou se ele não estava morto, eles pensaram que ele estava morto e ele. Aqui tem uma linha teológica, e eu acho que é muito razoável, né? Tem uma linha teológica que diz lá quando Paulo fala do espinho na carne, lá em Coríntios, que ele foi ao terceiro céu. Muitos dizem que foi nesse momento que ele foi, porque ele morreu, ele esteve morto e foi levado ao terceiro céu, e lá ele viu coisas que não se podiam falar, coisas indizíveis, e ele, quando ele volta, ele recebe aquele espinho na carne como um mensageiro de Satanás a esbofetear ele. Então, muitos entendem que foi isso que aconteceu, né? Até porque, quando ele levanta bem, e já levanta, se levanta e vai novamente para a cidade. Então, ele volta para a cidade caminhando. Então, foi, quem sabe, aqueles que perseguiram ele, aqueles que apedrejaram ele, acharam que ele estava morto, voltaram para suas casas, e agora Paulo, ressuscitado ou recuperado, ele volta para dentro da cidade. Então, isso é um fato bem relevante para a gente entender nesse contexto. A gente lembra, né, um outro fato que é bom a gente lembrar também é que lá em Listra, aqui nós estamos na região da Galácia, né? Estamos no sul da Galácia. Então, lá nesse lugar, em Listra, é que morava Timóteo, o jovem Timóteo, que era neto da Eunice e filho da Lloyd. Então, depois de uma outra viagem, provavelmente ele se converte nessa primeira viagem, e numa outra viagem, quando os discípulos, os apóstolos e os discípulos passam por ali, levam o Timóteo junto. Então é importante vocês saberem, vocês escreverem aí a origem desse grande homem de Deus, desse pastor levantado, desse missionário jovem que é o Timóteo. Então ele é de Listra. Depois daquilo, depois de acontecer aquilo, agora eles vão para Barnabé, que é mais para Derbe. Ele pega Barnabé e vai para Derbe, que é o último local geográfico dessa viagem. E o interessante que o que acontece ali naquele ambiente, quando sai esse movimento, eles anunciam ali também, né? Eles anunciam feitos e gera muitos discípulos ali. Então, aqui a gente começa a entender esse discipulado. Como é que eles chegavam e eles discipulavam, deixavam discípulos aí, que é diferente dos idólatras.
Discípulo é aquele que está se tornando como o discipulador. O idólatra não. O idólatra, ele só quer ser abençoado. O idólatra, ele só pensa em si. Ele só pensa no seu benefício. Ele não consegue ter noção de processo de transformação de natureza e amadurecimento de responsabilidade. O amor. Não consegue isso. Ele vive obcecado pelo próprio benefício. Por isso que ele mata quando ele é contrariado. E aqui eles deixam muitos discípulos nessa cidade, né? E essa palavra discípulo, esse discipulado, ele é uma palavra que é de acompanhar, é de acompanhamento. Eu queria que o Alexandre, abre para mim, Alexandre, para nós, enquanto a gente vai conversando aqui, lá no livro de Mateus, no último capítulo, no capítulo 28, lê para nós a partir do versículo 6, quando tu achar aí, tu me avisa. Porque a questão do discipulado, esse acompanhamento, esse andar junto, não é simplesmente pregar, a pessoa aceita Jesus e tu deixa essa pessoa. Tem um discipulado, tem um pastoreio. E é isso que a gente está vendo aqui esses irmãos fazerem. Fazendo discípulos, gente que iam ser acompanhadas a partir de agora. Conseguiu achar, Alexandre? Olha o que o nosso Senhor deixa, o que Jesus deixa de última orientação. Mateus 28, 6, né, pastor? 16, 16, desculpa. 16, até eu acho que é o 26, até o final. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém, Alexandre. Muito obrigado. Então, olha só, aqui é uma última orientação. Jesus aparece ressurreto e dá essa orientação para eles. Esse é o chamado ID, né? Vão agora por todos os lugares, anunciando, pregando e gerando ali convencimento pelo Espírito e fazendo discípulos que se batizam, confessam a fé. Agora, não é só isso. Depois tu tem que ensinar eles. Então, ele está falando de uma caminhada junto. E tanto ele está falando de uma caminhada junto, que ele está dizendo, vai, ensina eles, acompanha o desenvolvimento deles. Alguns vão permanecer firmes, alguns vão permanecer juntos, e vocês vão, ensinem eles a permanecer. Esse ensinar aqui é ensinar a permanecer, é o admoestar, a ficar firme, porque daí tanto isso está ligado com a comunhão que ele diz, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, estejam junto com esses que são gerados depois de vocês. Porque o discípulo, ele se torna alguém apto para ensinar. Aquele que é pronto, disposto para aprender, ele é apto a ensinar num grau de maturidade quando ele alcança. Ele é apto de gerar alguém. Então, aqui o discipulado é isso. Hoje a gente tem muito evangelismo, e o evangelismo é necessário. Então, é muita gente se convertendo, é muita gente aceitando Jesus, muita gente se batizando, mas nós precisamos trabalhar o discipulado, o acompanhamento, que traz o confronto, que traz a admoestação, que traz a correção, que traz a disciplina, que traz o consolo, o conselho. E nós somos uma comunidade aqui que tem essa visão, esse perfil de acompanhar, de discipular, de andar junto. Essa estrutura de paternidade, que é a estrutura pastoral. Então, é muito necessário essa estrutura, é a estrutura missionária desses homens aqui. Tanto isso é verdade que... bota ali, Samuel, o mapa de novo. Deixa eu mostrar uma coisa ali no mapa.
Presta atenção ali no mapa, ó. Eles estavam indo para Antioquia. Olha só como era fácil eles irem dali onde eles estavam em Derbe. Olha como era fácil eles irem até Tarso, que era a cidade natal de Paulo, e depois, pertinho dali, já estava Antioquia da Síria, que era o lugar onde eles tinham que voltar. Eles não precisavam pegar o mar, não precisavam ter, mas eles tinham que voltar para aqueles lugares, porque naqueles lugares já tinham igrejas ali estabelecidas. Naqueles lugares ali já tinham irmãos ali que estavam se reunindo. Como tem irmãos se reunindo lá em Bauru, como tem irmãos se reunindo em Curitiba, tem irmãos se reunindo em Brasília, tem irmãos se reunindo em alguns lugares onde a gente vai passando e a gente tem que voltar nesses lugares. A gente tem que estar nesses lugares. É isso que eles estão fazendo. Era muito mais fácil, imagina, eles estão cansados aqui. Eles já querem ir para casa. Aqui são meses fora de casa, longe de casa, pregando, sendo perseguido, apedrejado, quase morto ou morto. E eles, mesmo assim, eles voltam, eles não saem como quem diz, bom, fizemos a nossa parte, agora eu vou para casa, agora eu vou ali, já terminou. Não. Um discípulo, ele volta para ensinar, porque ele sabe o que é ser um discípulo. Ele sabe como um discípulo precisa dessa orientação, desse olhar, e eles começam a voltar. Ali diz que eles voltam ali e eles passam de novo, ó, por Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. Então, esse retorno que eles estão fazendo para fazer um caminho muito mais difícil do que seria se eles dali fossem embora. Então, o Espírito Santo, os caminhos do Espírito Santo são caminhos que não são os mais fáceis. Por isso que não busca os caminhos fáceis, que os caminhos fáceis pode ser que eles não sejam do Senhor. Cuidado pelos caminhos fáceis que se apresentam para ti. A nós se apresentam caminhos que não são os mais convencionais, não são os mais lógicos, não são os mais confortáveis, mas são caminhos do Senhor para a nossa vida. E aí eles voltam para se posicionar, voltam naqueles lugares da onde homens saíram dali e apedrejaram eles. Olha o testemunho que eles estão dando ali. Eles passam de novo em Icônio e de novo em Antioquia, que é da onde saíram aqueles judeus que apedrejaram eles em Listra. Então agora eles voltam, e aqui eu quero elencar aqui algumas coisas. Eu quero falar de quatro situações aqui, que eu quero que vocês anotem quais os motivos que eles passaram por esses lugares, até eles chegarem naquele lugar, em Atalha, para eles retornarem, pegarem ali um barco e retornarem. Aí eles não passam pelo Chipre, né? Eles voltam direto para Antioquia. Diz que a primeira coisa que eles fazem é fortalecer os discípulos. Então escreve aí, primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai na igreja, quando a gente vai procurar os irmãos, quando a gente está junto com os irmãos, a gente vai para fortalecer os irmãos. Os irmãos precisam de fortalecimento para que eles possam suportar essas dificuldades, esses momentos que a gente quer desistir, esses momentos que a gente está triste, esses momentos que a gente sofre ali contrariedades. A gente tem que estar fortalecendo os irmãos, tem que dizer para os irmãos, vamos, força. Então, quando chega alguém que faz um sacrifício intencional, não faz o mais fácil e volta como sacrifício para fazer o mais difícil, e ele traz uma palavra de fortalecimento, isso tem poder e autoridade na vida de vocês. Aleluia. Aleluia. Isso tem poder e autoridade. Quem anda de forma intencional, quem anda voltando às vezes por caminhos que tu não gostaria de voltar, tu ganha autoridade, tu ganha poder na tua vida para tu poder encorajar as pessoas, para tu poder fortalecer as pessoas. Então, a primeira coisa é fortalecer os discípulos. Não é fortalecer qualquer um. Não adianta tu fortalecer gente que não quer ser fortalecida.
O idólatra não quer ser fortalecido, o idólatra quer ser beneficiado. O discípulo não, o discípulo ele quer ser fortalecido. Então, a gente está esperando gente para fortalecer a gente. Nós somos gente aqui que nos fortalecemos mutuamente aqui, nas nossas lutas, nas nossas guerras. Essa é a primeira coisa. A segunda questão que diz ali é que eles encorajaram a permanecer na fé, lembrando que é necessário passar por muitos sofrimentos até que venha o reino de Deus. Então, olha como é que é esse ponto agora de encorajar a permanecer firme. Esse é o segundo ponto. Encorajar a pessoa a permanecer firme. Permanece firme. Falar para os discípulos, permanece firme. Por isso que eu honro muito a vida de vocês, irmãos. Que permanecem firmes, que ficam firmes, que passam por turbilhões na vida de vocês e estão firmes, e ficam firmes. Eu continuo mais uma vez fortalecendo vocês. Fiquem firmes, porque é o único jeito de entrar no reino de Deus. Não tem outro jeito de entrar. Não tem outra maneira de entrar. Permanece firme, fica firme. Então, esse é o segundo ponto, porque ficando firme é que a gente entra no reino, e passando por sofrimentos, é o terceiro ponto. Passar por sofrimentos. Aqui, esses sofrimentos, irmãos, isso aí é algo que vem para a vida do cristão, porque a vida de um cristão é a cruz. É o sofrimento. Não é que tu tem que sofrer para se salvar. Fica bem claro isso. Não é que tu tem que sofrer para se salvar, mas o sofrimento está intrínseco na nossa vida. Nós vamos passar por sofrimentos. Os discípulos passam por sofrimentos. Como Paulo fala, passa por terrores por fora, tremores por dentro, passa por sofrimentos. A vida desses homens de fé são vidas de sofrimento. Por isso que a gente diz, por isso que eu digo para ti, Oscar, fica firme aí nos teus sofrimentos, fica forte aí na tua luta, nos teus sofrimentos. Nós não podemos te tirar desse sofrimento antes que se complete a tua vida. Tua vida está sendo completada pelo teu Pai, pelo Senhor. Fica firme aí, que nós estamos te olhando, nós estamos te acompanhando, nós estamos contigo. Ainda que em alguns momentos o sofrimento é tão grande que parece que tu está sozinho. Tu não está. E tu não está porque tu decidiu que tu não vai estar. Passar pelos sofrimentos. Não é que o sofrimento é necessário para salvar. Alguns de nós vão ter algumas facilidades que não vão passar por muitos sofrimentos. Dá glória a Deus por isso. Aí é uma questão da justiça do Senhor. Só que saiba que o reino de Deus a gente ganha com empenho, com esforço, com sofrimentos, porque nós temos um justo que foi sofredor a nosso favor. E nós precisamos estar aptos, o discípulo está apto para também sofrer, coparticipar dos mesmos sofrimentos, do servo sofredor, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, o Messias, o nosso Salvador. Então, os sofrimentos, se nós vermos assim, os irmãos que estão lá no Oriente Médio, os irmãos que estão lá no lado oriental, os irmãos estão sofrendo, estão morrendo, a gente não tem ideia. O nível de perseguição. Gente morrendo. Gente sendo cruelmente assassinada. Crianças, mulheres. A gente não tem ideia o que é isso aqui. Nós passamos outro tipo de sofrimento. Aqui o sofrimento que a gente passa é um sofrimento na mente. É uma perturbação. É um tormento na alma. Participar dos sofrimentos. E aí vem o quarto ponto aqui que eu queria trazer, que era quando Paulo e Barnabé, agora eles passam para essas cidades, essas igrejas, né? E aí eles escolhem presbítero de cada igreja, com orações e jejum, e entregaram aos cuidados do Senhor em quem haviam crido. Então, aqui, esse ponto aqui, eu quero me deter um pouquinho nessa questão de escolha de presbíteros. O que é um presbítero? O presbítero, essa palavra grega,
ela quer dizer ancião. E ancião não é que tem que ser alguém cronologicamente velho, mas é alguém maduro. É alguém que já é experiente, aprovado, é aprovado. E ele começa a entrar agora no ambiente de governo. O governo da igreja é um governo plural. E é o que a igreja chama de presbitério. A igreja ela é governada por um presbitério, quer dizer, um governo plural, é um colegiado para a tomada de decisão. Não pode ser uma pessoa só, mandando, desmandando, fazendo, desfazendo, que ninguém repreende, que ninguém corrige, que ninguém constrói junto. Então, é um presbitério. Vai lá nas igrejas agora e estabelece governo, um presbitério. Isso acontece quando Tito, que é um outro jovem, é colocado pelo apóstolo Paulo em Creta. Ele diz: olha, coloque em ordem agora essa cidade e encontra lá presbíteros, que é gente madura. Esse presbitério, ele vem dos próprios judeus mesmo, na época do Êxodo. A gente teve uma experiência muito interessante quando a gente vê o Jetro, lá no livro de Êxodo, o sogro de Moisés, quando Moisés está muito sobrecarregado, com muito trabalho, porque tem muita gente, então o Jetro vai, chama ele e diz: olha, escolhe pessoas, escolhe gente para repartir esse fardo contigo, escolhe gente madura, escolhe gente que também vai poder dar direção, orientar. E aí é onde o Moisés escolhe os 70 anciãos, que se tornam a base do Sinédrio. A sinagoga ela era governada pelo Sinédrio, que eram os anciãos, que daí depois ficou 71 anciãos. Gente madura, que inclusive Paulo fazia parte disso. Então, essa questão do presbitério, desse governo plural, de um Deus que ele se revela onde está dois ou três, isso aqui é muito interessante, porque quando ele fala aqui, escolhe, aqui tem algumas interpretações. Tem alguns que dizem que foi escolhido por votação, porque é como se fosse levantar o dedo, apontar o dedo e votar. Esse é presbítero, esse não é. Os batistas pensam assim, né? Que é por votação que a gente escolhe os pastores, consagra os obreiros e os diáconos. Os episcopais já entendem que é um bispo ali que escolhe, ele escolhe quem é e aquele ali é que é o homem de Deus para assumir um papel de responsabilidade. Mas eu entendo aqui que aqui se descobre espiritualmente, por isso que é gente consagrada. É com orações, com jejum, é gente consagrada que descobre no meio do corpo gente que vai assumindo as suas responsabilidades. Aqui nós temos uma igreja aqui que ela tem essa característica de formar líderes. Quando a gente passou por aquele momento de pandemia, eu entendi de abrir um presbitério que tinha na época e todas as pessoas que estavam participando naquele momento ali acabaram tendo oportunidade de se mostrar líderes, de assumir os seus papéis de formar pessoas, formar discípulos. É isso que um presbítero faz. Ele forma discípulos, porque ele tem uma condição plural de estar orientando, de estar dando exemplo, de dar testemunho, de cuidar, de acolher, de aconselhar, de corrigir, de discipular mesmo, se discipular de perto. Esse é o presbítero, enquanto em cada cidade organiza agora. Organiza, porque o reino ele é hierárquico. Há uma organização hierárquica no reino de Deus. E é isso que eles estavam voltando para fazer isso, para consagrar presbíteros ali que estavam trabalhando, que estavam já assumindo as suas responsabilidades, que estavam trabalhando em prol do corpo, cuidando de famílias. Aqui é um lugar assim, para gente formada, para gente séria.
para a gente que entende o evangelho como coisa séria, como coisas que estão falando de vida e de morte, de bênção e de maldição. Não é brincadeira. E eu creio que aqui tem um DNA para poder gerar gente com responsabilidade aqui. Alguns não, alguns. Mas tem uma genética aqui espiritual, eu creio. Que alguns de nós aqui vão. Eu já vejo isso acontecer e eu creio nisso, nesses presbíteros que vão sendo formados aí no meio da comunhão. Então, a partir daí, depois, ele ficou claro essa questão de presbitério, de presbítero? Ficou claro? E aí, depois, já nos encaminhando aqui para o final, diz que então, eles viajam de volta para Psídia, até a Panfilha, e aí pregam a palavra em Perge e desce para Atália. Eles não paravam de pregar a palavra, sempre pregando a palavra no tempo, fora de tempo. Não deixa de pregar a palavra. Procura aprender a pregar a palavra. Saiba pregar a palavra de Deus, não tem outra coisa para tu fazer. Pregar a palavra no tempo, aproveita que tu não vive perseguição. Aproveita que tu não tem perseguição aqui de morte. Prega a palavra, fala da palavra, testemunha. Tu tem o mesmo DNA desses homens aqui, que passavam por perseguição, que passavam por luta, por apedrejamento. Prega a palavra, aprende a pregar a palavra, anda com gente que prega a palavra, assume esse papel de pregar a palavra e vai viver uma vida e para de andar como um sobrevivente e vai viver uma vida de abundância. Esses homens não deixavam de pregar a palavra. Ora a Deus aí, diz para o Senhor, Senhor, me ajuda a pregar a palavra, me ajuda a pregar a palavra mesmo. Me ajuda a sair de uma vida lúdica, me ajuda a sair de uma vida de brincadeira, me ajuda a sair de um lugar infrutífero, estéril. Ser estéril não é não ter filho, é não pregar a palavra. É isso que é ser estéril, é isso que é ser infrutífero. Que o Senhor nos ajude a pregar a palavra de Deus no tempo, fora de tempo, nos dando estratégias, nos dando um coração cheio de temor. Em nome de Jesus. Presbíteros, gente responsável. A carta aos Gálatas, esse lugar que houve muito sofrimento, quando os irmãos saíram daí, esses irmãos que se converteram, os judeus que se converteram ao cristianismo, eles acabavam, depois, eles não aceitavam que o cristianismo ele era uma continuidade do judaísmo. Ele completava o judaísmo. Então, o que esses irmãos que se converteram, que se tornaram alguns líderes influentes, eles começaram a fazer? Eles começaram a impor que também os gentios eles tinham que se circuncidar. E é isso que na carta, a carta aos Gálatas, se entende que é uma carta que foi feita para essa região. Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Essencialmente, era uma carta para a região da Galácia, para essas igrejas. Que é uma carta que Paulo luta muito, não. A justificação é pela fé, não é pelas obras, não tem que fazer mais nada. Jesus já fez todo o trabalho que tinha que ser feito. Plano de salvação, ele está completo, agora é só creia. Então, essa foi a carta que foi importante para essa região, né? E aí depois, quando eles fazem agora a volta, né? Eles retornam para Antioquia, e aí imagine a alegria que foi quando eles voltam e eles trazem esses relatos, né? Imagina eles contando ali, né? Imagina tu voltando, saindo de missões e tu voltando, contando os frutos, aos gentios se convertendo. Olha lá, Deus fez sinais, prodígios, maravilhas. Um coxo lá se levantou. Também foi difícil, nós ficamos lá sendo perseguidos, apedrejados, contando com alegria, trazendo esse relatório para aquele lugar que tinha enviado eles, aquela igreja que era a igreja mãe
daquele envio. A igreja mãe do geral era Jerusalém, né? Mas a igreja mãe missionária, da onde Paulo saía, era Antioquia da Síria. Então eles voltam ali e eles se alegram, eles se reúnem, eles relatam tudo e fica uma alegria. Diz que eles ficam muito tempo naquele lugar ali, se renovando. Então tem o tempo de sair para sofrer, mas depois a gente volta para a comunhão e há um renovo na comunhão e a gente se alegra e a gente troca experiências e a gente fica louvando o Senhor juntos, adorando o Senhor juntos. Olha o que o Senhor fez. O que tu tem trazido quando tu faz tuas viagens? O que tu traz quando tu faz tuas viagens? Quais são os relatos que tu traz para a vida da igreja? Quais são os testemunhos vivos que tu traz para a vida da igreja? Quais são as marcas das pedradas do teu corpo que tu traz para a vida da igreja? Qual é o motivo das tuas viagens? Nossas viagens têm que ser com esse coração. Seja para onde for. Pode ser ali Flores da Cunha ali, ó. Pode ser ali, ó, Ana Rec ali, ó. A viagem tem que ser com esse coração, um coração missionário, um coração para chegar lá e pregar a palavra. E muito provavelmente para sofrer algum tipo de perseguição, mas para ficar firme e depois voltar com frutos. Cada liderança que era levantada, cada presbítero que era levantada, tinha um gemido de dor daqueles homens ali. Tinha um gemido de medo, de intimidação. Por isso que eles tinham autoridade. Então, era até aqui que eu queria trazer e finalizar essa primeira viagem do apóstolo Paulo, Barnabé, os irmãos. Mais um detalhe, né, uma curiosidade, ali em Perge, que foi aquele lugar que eles chegaram do Chipre e que eles voltaram, foi naquele lugar ali que o João Marcos, que tinha ido com eles até o Chipre, ele voltou. Lembram disso? Lembram do João Marcos, que estava com eles? Tinha saído com eles lá de Antioquia, da Síria, se reuniam lá na casa da mãe dele. Lembram disso? E aí chega lá, impede, ele volta. Não se sabe o porquê que ele voltou, né? Quem sabe, diante de todo aquele cenário, todo aquele ambiente de perseguição, quem sabe a gente tinha voltado também. Mas a minha oração aqui, nessa noite, é para que tu permaneça. Permanece firme. Eu louvo a Deus pela tua vida. Discípulo, discípula do Senhor. Permanecer firme. Não importa o sofrimento. Não importa o que tu esteja passando. Permanece firme naquilo que tu tem recebido. Porque esse é o único caminho. É a única verdade. E é o único lugar que tem vida. E vida em abundância. Vamos ficar firme até o final. Juntos até o final. Aconteça o que acontecer. Com pedra, sem pedra. Com traição, sem traição. Com gente falando, sem gente falando. Firme. Vai ter gente que vai ficar firme até o final. Eu creio nisso e eu quero que eu seja uma dessas pessoas. Porque é um grande desafio a gente permanecer firme. Amém, queridos?